Então, começando mais um podcast aqui da 2J, dessa vez com o pessoal da Arte Engenharia. Pô, prazer contar com vocês aqui. Vou já puxar para vocês se apresentarem. Só adiantando aqui, João Vitor mais uma vez junto com a gente, na 2J, nosso sócio. Então, apresentem aí vocês, falem quem são vocês, contem um pouquinho a história da empresa. Bom, eu sou o Felipe, sou engenheiro civil, sou sócio da arte. Eu sou a Luciana, sou sócia da arte também, sou diretora financeira. Bom, prazer em estar aqui com vocês, né, pessoal? Eu sou o Lucas, né, Lucas Vidal, sou o diretor comercial agora da Arte Engenharia. Legal, vocês separaram então bem, departamento bem certinho, né? Financeiro, comercial, você ficou operacional? Operacional completo. Pô, bacana. E como é que vocês chegaram nessa divisão assim? Qual foi o momento que vocês encontraram quem tem as competências específicas para cada área? Quando a gente começou a empresa, Essa risada ali eu quero saber de onde veio. quando a gente começou a empresa, a gente é amigo de faculdade, né? Então, na teoria, a arte, antes de arte, existia arte, engenharia. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que realmente fazia sentido abrir uma empresa. E a gente tinha até um outro sócio, que ele ficou mais ou menos uns 4 meses na empresa, depois a gente seguiu só nós 3 meses. E dentro das aptidões de cada um dentro da empresa, a gente entendeu que a Luciana conseguia mais resolver parte do escritório, era mais rápida nisso, eu não tenho tanta proficiência no computador e tudo mais. O Lucas tinha mais relacionamento e eu, como interno de obra desde moleque, então já sabia entender mais de obra. Então a gente decidiu separar por áreas que as pessoas gostam de trabalhar também e que elas são boas também. Não adianta nada gostar se você não é bom no que você faz. Então acabou que a gente bateu o martelo e falou, vamos setorizar para a gente tentar ganhar mais tempo, porque estava demorando para tomar decisão, né? E aí é importante. E a arte tem quantos anos? Hoje a Arco, né, vai fazer 4 anos, né? 5 anos. E aí a arte agora a gente mudou agora no começo desse ano. Bacana. Já trocou, fez o rebrand da marca. A gente ainda está em processo ainda de finalização, tá? No Instagram, assim. Deve ter agora seus 2 meses aí de nome definido. Nem o contrato social ainda nem terminou a alteração ainda, por conta de junto. Mas a gente já está entrando com essa outra marca. A gente vai entrar agora com outro marketing mais forte para conseguir fazer o lançamento definitivo dessa marca, né? É um pré-lançamento, né? Isso, para conseguir tentar. A ideia é tentar gerar um valor para um público mais alto e aí conseguir vender mais alto padrão dentro dessa nova marca. Legal. O rebrand foi pensando então nesse novo posicionamento. Isso. Motivou. O cliente ideal nosso já foi colocado mais para cima do que a gente atendia para a gente tentar realmente alcançar essa galera. Futuramente a gente ainda tem ideia de abrir novamente a Arco, né, que é a empresa que a gente trocou de nome, para atender um público mais baixo, para manter 2 empresas, mesmo que seja uma administração só, uma setorização ali dentro de ambientes. A ideia é a gente abrir uma label, né, da arte para separar esse posicionamento, porque eles não conversam. Então, a arte ainda vai funcionar dentro da arte. Entendi. É assim, eu sou contador, estou longe de ser engenheiro, então assim, eu não entendo, mas pelo visto tem uma divisão muito grande ali em público. Assim, o padrão é um pouco claro, né? Mas que mais? Como é que a gente divide esse mercado de engenharia? Tem muito lado para tirar? Como é que vocês chegaram no público de hoje? Deixa eu entender um pouquinho disso. Eu acho que o nosso foco principal, desde que a gente abriu a empresa, foi entrar para o mercado de corporação, né? Então é realmente construir para vender, tentar tirar o cliente do início do processo e jogar ele para o final do processo para conseguir fazer isso com um capital próprio, com investidores independentes. E a arte foi um passo que a gente deu para tentar encaixar a incorporação no alto padrão, entendeu? Só que isso a gente está caminhando para conseguir chegar na parte de incorporação ainda mais fiel, tentando começar por outros métodos mais baixos para a gente ir escalando esse negócio. Mas a diferenciação dos clientes é absurda, porque a gente pode ver que tem clientes que não vê preço, que vê valor, né? Então, uma empresa que você vê organizada, com brand bonitinho, com fotos bem feitas, com marketing bem feito, o Instagram acaba virando uma validação para esse fechamento de contrato. Então, tentar gerar tudo isso em volta da nova empresa foi a intenção para a gente conseguir realmente mostrar que a gente tem um domínio de qualidade por via de imagem para conseguir alcançar esse cliente que realmente vai fazer essa consulta, vai perguntar para alguém, aí, essa galera vale a pena, pô, as mídias da galera é legal, o portfólio é bem organizado. Legal. Então faz essa diferença, dá mais uma segurança para o pessoal. O público de alto padrão, ele usa o Instagram como um reforço, um portfólio. A gente não consegue, uma validação. A gente não consegue fechar cliente frio pelo Instagram. Ele funciona só como um reforço.
E aí a gente vê alguma diferenciação de comportamento do público mais baixo padrão, que às vezes no Instagram eles nem olham. Já é mais questão de preço? Aí É, ponta do eu lápis mesmo? Muito lá. Não só questão de preço, mas de forma de pagamento, Uhum. uma facilidade que você oferece para eles, isso faz completa diferença, né? Porque tem que caber dentro da parcela dele. Geralmente o mercado é mais dividido, só para esclarecer aqui, complementar, né? Uhum. Mas em um padrão mais baixo, padrão médio padrão, padrão normal, né? Aí tem o alto padrão e hoje já tem o altíssimo padrão, que é o premium, né? Que é o pessoal fala. Em Brasília, isso, ou é mais São Paulo? É, não sei nem diferenciar um padrão para altíssimo padrão. Vamos lá. Onde é que a gente acha essa diferença? São Paulo, eu sei O que padrão é a casa de 3 milhões, o altíssimo é de 30. tem. Aí é de 30. Em Brasília estão vendendo casa de 100 milhões. É um negócio assim, eu não sei nem mensurar. É tudo a mesma coisa ou tem o altíssimo do altíssimo padrão? Eu acho que a gente foi em dezembro do ano passado, em BH, Belo Horizonte. 24. A gente não tinha noção do desenvolvimento de Belo Horizonte em nível casa, né? Uhum. Porque Belo Horizonte, às vezes a gente vai, fica no centro e tudo mais, não vai para cidades ali periféricas, que a gente pode chamar. Uhum. Mas a galera rica mesmo tá ali nas redondezas de Belo Horizonte. A gente chegou a visitar a obra de 45 milhões, obra, né? O valor de venda da casa ainda entra 60% em cima disso. Negócio assustador. O engenheiro que estava lá fazendo uma consultoria com a gente, e aí a gente teve a oportunidade de visitar uma reforma de 70 milhões, uma reforma, entendeu? Uma casa de 3.500 metros quadrados. Uhum. A casa tem um spa para, acho que era 28 pessoas. Mas isso é para residência? Unifamiliar. Tem um bunker de concreto com paredes espessura de 40 centímetros. Então, é um outro nível, assim, absurdo. Em Brasília, a gente tem esse alto padrão, esse alto luxo, mas eu acho que não na mesma quantidade que a gente vê lá. A gente consegue encontrar casa de venda lá de 200 milhões. Aqui em Brasília, a gente consegue encontrar casa de 120, acho que é a mais alta. O pessoal fala que é uma das mais caras foi a do Ibanez, mas é porque não divulgam os outros, né? O Ibanez foi, acho que 23 milhões. Como é que o pessoal sabe desses valores? É o quê? É fofoca de engenheiro, de pessoal do mercado chega para os meros mortais aqui? Ou tem algum lugar que a gente consegue entender desse mercado? Cara, Consultar. Tem um corretor também, né? Que tem muito. Corretor Faz uma avaliação do mercado, da localização, tamanho da casa, às vezes sai em revista um tipo de construção dessa, né? Porque não é, se o cliente permitir, é uma coisa que às vezes pode sair para um prêmio, casa Vogue, uma coisa Entendi. mais premiada, assim. A gente tem coisa também que é muito de mercado, né? E aquela proximidade que você tem com as pessoas, né? Então, o networking ali que faz você estar mais próximo dessa galera do alto luxo. Né? Entendi. É difícil você entrar. Então, Você, como diretor comercial, qual que é o grande desafio para você fazer uma pessoa depositar? Assim, eu tô falando de milhão, mas caso vai de qualquer valor, né? Sempre vai ser caro para a pessoa que está gastando ali. Eu É, acho a que pessoa- não tem imóvel que a pessoa vai. A pessoa sempre vai estar jogando boa parte do patrimônio dela ali, né? Como é que você lida e maneja isso daí? Tem a parte empresarial da coisa mesmo, pensando como empresa, e você que é o diretor comercial da arte. mas você fala o quê? Como Como é que você maneja a galera? É assim, pensando eu, no dia que eu for comprar uma casa, Deus queira, de 100 milhões chegue. É um passo muito grande, né? Isso que o João Paulo colocou. Vai ser uma parcela grande do patrimônio da pessoa. Quando eu estou vendendo um BPO aqui, tem a responsabilidade, a gente mexe com dinheiro, mas prestação de serviço, a gente não trabalha nas mesmas cifras, né? Um negócio que assusta, ficou um negócio... Como é que você chega nessa pessoa, como é que você maneja ela até chegar na mão do engenheiro responsável da obra? Cara, aí já vem na parte de processos, né? A gente instalou recentemente e está melhorando a parte do processo interno desde a parte comercial de vendas, né? E até a parte operacional. Então, o processo, a gente sabe que está sempre melhorando, está sempre buscando aperfeiçoar, né? Principalmente com o seu ICP, seu cliente ideal, né? Sempre buscando ali fazer um follow-up, buscando fazer uma melhora do processo. Mas, geralmente, eu ainda quero atingir esse público que está falando aqui. Estamos trabalhando para ele. A gente está buscando isso, né? O rebrand foi o primeiro passo para isso. Legal. Mas a gente acredita que com parceria, né, principalmente arquitetos, né, com corretores também, a gente tem essa maior unidade para o lead chegar até a gente, porque o nosso processo é um processo mais longo. Né? Imagina.
Por exemplo, tem cliente que está aí com a gente que o processo de fechamento está durando mais de 6 meses. Então, Uhum. você tem que estar acompanhando. E é comum, tá? né? Ou esse comum. é um caso comum. Ele é um cliente à parte, porque ele já anunciou a ideia da obra há um tempo atrás, então a gente já iniciou o processo comercial com ele, mesmo antes dele ter projetos prontos, então durou todo esse prazo de projeto e a gente sempre acompanhando ele de perto para a gente realmente fazer sentido para ele optar pela construção pela gente. Então, gerar valor nessa primeira etapa também, você tem que alcançar o cliente antes dele ter a vontade de fazer a obra, né? Porque você chegar numa pessoa que já começou a obra, ela já está com a equipe escolhida, já está com o orçamento definido, ela não vai querer trocar todo trocar no mundo para meio. botar você. Só se tiver um problema, né? Exatamente. Mesmo que ela veja um valor absurdo no seu serviço, às vezes a comodidade dela vai ser manter isso aí mesmo e vou ver o que vai dar. Entendi. Mas o problema do nosso serviço é tentar alcançar esse cliente antes da ideia dele começar a fazer a obra. Ele já falou, pô, eu queria fazer uma obra. Vou pensar aqui, vou pensar na arte, vou fazer o orçamento com eles. Tem que estar trabalhando lá de Então tem que ir trabalhando lá de trás. Então às vezes o processo fica grande. E hoje o nosso maior canal de aquisição é a questão de parcerias, entendeu? Então, o boca a boca. Um cara que vai fazer uma obra de 100 milhões, ele não vai ligar num cold call para uma pessoa, não vai pegar o telefone do Google e falar, e aí, faz um orçamento da minha casa. Ele vai na arquiteta, ele vai falar, ó, e aí, o que você acha que tem condições? Ele vai num amigo dele que tem uma casa parecida, fala, quem construiu sua casa? Então, faz sentido manter esse ecossistema perto, porque esse ecossistema que vai gerar realmente os leads quentes para fazer o fechamento. A gente teve um papo aqui já no podcast, inclusive, de um cliente nosso que trabalha com esquadria, e aí ele está no meio do processo de obras e tudo mais, e ele colocou para a gente que é um mercado muito fechado. Dá para fazer o paralelo vocês também? Porque em Brasília, a gente falou de arquitetura, né, no podcast, porque a arquitetura em Brasília é um negócio engessadíssimo, para você gerar o seu próprio negócio, criar o seu espaço ali, é um negócio bem complexo. Engenharia vai no mesmo lado? Você tem que aproveitar a menor brecha possível que você tiver de oportunidade. Você se conectar com alguém que já está ali com um nome no mercado, essa é a sua oportunidade. Porque geralmente eles constroem, eles só vão sempre nas mesmas pessoas. Aqui em Brasília a gente tem arquitetos que têm um grande renome. Então, fica, sabe, sempre dentro daquele ciclo. Brasília é um ovo. Acho que vale para... Vale para tudo, é absurdo. E a galera sempre a mesma, por exemplo, a empresa de arquitetura, às vezes uma empresa que está começando. E a galera viu o projeto dessa galera, já faz 1 milhão de projetos em cima disso. Então, muito das contratações dos prestadores de serviço para a obra, sejam eles empreiteiros, engenheiros ou construtoras, vem da indicação dessa galera da arquitetura, principalmente nessa área de alto padrão. Mas assim, o bom é que, como é um mercado muito complicado em questão de qualidade, mexe com dinheiro, resolve muito problema, acaba que quando você tem a oportunidade de fazer um bom trabalho, as pessoas vão preferir você. E ao mesmo tempo tem a parte ruim, né? Que quando as outras pessoas pisam na bola, eles abrem para outras pessoas entrarem e terem a oportunidade. Então, é realmente aproveitar. A obra gera muito medo, né? Todo mundo tem medo de fazer obra. Porque já passou por um trauma antigo, porque alguém já estourou o orçamento dela, alguém já estourou o preço dela. Então, todo mundo entra na obra com os 2 pés atrás, as 2 mãos largadas já, porque sabe que provavelmente pode estar entrando em outra furada. Então, a ideia do mercado é gerar um valor para mostrar que a obra não é tudo igual. Faltou um gerenciamento da sua obra, faltou uma pessoa para pensar desde o começo até o final, faltou uma pessoa para olhar quantos pregos vai usar na sua obra e te dar o valor desse prego e falar, ó, vai ser isso, eu não vou mexer nesse valor, entendeu? Você acha que o maior desafio hoje de vocês conseguirem, assim, acho que na operação como um todo, do início ao fim, é realmente, de fato, então, conseguir converter o cliente mesmo, né? É ganhar confiança, esse processo todo, ele pode levar meses, depois que ele converte, o projeto vai, né? Você acha que é o principal gargalo, assim, para vocês conseguirem, assim, durante o processo, desde o início até a entrega do serviço? Você acha que realmente conseguir mesmo convencer o cliente, converter essa parte comercial é a parte que mais dá trabalho? É mais difícil fechar um cliente que construir uma casa. Com certeza. Para mim, sim. Eu Construir uma casa operacional. Agora, a questão interpessoal de realmente chegar até o convencimento de assinar um contrato, para mim, eu julgo que é a parte mais difícil. Depois da hora que começou a obra, tem dinheiro disponível, recebeu uma entrada. Cara, ali é a minha praia. De uma amarrada. Porque eu acho que o maior desafio, principalmente assim, na parte comercial, a gente vê com uma grande dor por ser um valor alto, igual a gente está conversando aqui, né? Então, tem pessoas, cara, a gente sabe, tem plena consciência disso,
que juntou a vida inteira ou durante anos para construir ali a casa dos sonhos, né? Sim. Então, pô, ela está credibilizando ali, você está acreditando no seu trabalho, né? Então, é por isso que vem muito por indicação, Sim. por parceria, né? Mas, igual, só lembrando aqui um pouco, o mercado é um pouco mais fechado, então até você conseguir mostrar o seu trabalho, tanto que a gente busca muito ter uma proximidade muito maior com o cliente. Então, sempre, geralmente, Felipe, ele está sempre nas obras rodando, entendeu? Não é só um encarregado, um mestre que está ali e ele passa, sei lá, aí depois de 2 semanas, vai ver como é que Diário tá. mesmo, né? Diário ele está acompanhando, diário ele está ali, ó, conversando com o cliente, está vendo o que está acontecendo. Então a gente sabe que essa proximidade é diferente, entendeu? E a outra coisa é passar justamente o teu valor, né? Não é só o preço. Então, o que você agrega, o que você faz diferente, o que você mostra para o cliente e, cara, vamos fazer junto, pode contar comigo que eu vou fazer realizar. O que vale mais a pena é no final. Deve ser massa entregar uma chave, né, Você cara? olhar e falar, cara, isso tudo aconteceu e a pessoa feliz. Sabe? Cara, e o mais legal é que quando o Lucas inicia o processo, né? E depois que ele fecha, que a contratação foi feita, foi passado pelos dois já, questão financeira, jurídica e afins, eu entro para realmente iniciar a operação. Não, todas as obras eu saio amigo dos clientes. Amigo de marcar para tomar uma cerveja, Que legal. encontrar um cara no escritório dele. Esses dias a gente foi pegar um lanche lá embaixo do escritório, encontrei um cliente antigo nosso, aí era até aniversário do Lucas, eu falei, ei, vamos lá no escritório do aniversário do Lucas. Ele largou tudo que ele estava fazendo e subiu. Que massa. É um negócio de finalizar a obra tipo, com uma satisfação de falar, ó, te entreguei no preço que eu te falei que ia entregar, no prazo que eu te falei que ia entregar, tá bom, precisa de mais do que, vamos fazer a entrega final, documental, pronto. Acabou, o cara vira teu amigo na vida, dá pra contar com ele, ele indica a gente, então a indicação mais recorrente é de gente que a gente já trabalhou. É o outro lado da moeda, né? É difícil colocar pra dentro tudo, mas trabalhou Depois- direitinho, deve. É questão de tempo, né? É porque o início é mais difícil, porque ainda tem poucas pessoas que de fato já conheceram o trabalho, mas depois isso vai crescendo, né? O Sim. ecossistema vai aumentando. Mas assim, você falou desse lado legal do cliente, depois que deu tudo certo, mas durante o processo, pode ser desde o comercial, mas principalmente no operacional, o pessoal dá a devida atenção. Eu vou fazer um paralelo aqui, porque tem gente, e a gente trabalha com financeiro, não é um negócio também que em tese o pessoal poderia só jogar e esquecer, né? Em tese. Mas tem cliente meu que acaba não virando cliente com muita frequência, de vez em quando sim, mas o pessoal às vezes com uma proposta, ele vai me dar acesso ao banco dele, eu vou ver o número da empresa dele, às vezes até da pessoa física também, e ele só com PDF, não quer nem fazer uma reunião comercial, isso acontece. Eu fico até um pé atrás. Hoje em dia, velho de guerra, depois de um tempinho batendo cabeça, eu fico um pé atrás, mas assim, valores menores, a gente está falando de coisas grandes aqui, em termos de faturamento mesmo, vocês montam uma casa. Depois que fecha, esse pessoal pisa na obra contigo todo dia? Como é que é esse relacionamento durante? Você acredita que depende muito Varia. disso, né? Ah, Tem galera que quer estar com a rédea puxada em cima todo dia, vai na obra todo dia, quer saber onde o dinheiro dele está indo, se está comprando realmente o material que ele escolheu. E tem pessoa que prefere, por opção, falar, ó, tá aqui a chave da minha casa, tá aqui a entrada do serviço. Depois Esse aí seria eu. Depois Nossa, quando tiver pronto, você me liga. Tem essa realidade do arquétipo, né? Porque o que acontece? Eu gosto sempre de falar isso. Toda obra vai ter um problema. É difícil a gente não ter problema em obra. Toda obra vai ter problema. Eu acho que o papel do engenheiro ali é resolver esse problema da forma mais barata, mais rápida. E que não onere o cliente em tempo, prazo e tudo que ele precisa, entendeu? Então, o que a gente está lá é para resolver esse problema sem ter que botar a pessoa para dentro e falar, e aí, olha aí, esse buraco aí na parede, o que eu vou fazer? O cara, o engenheiro é você, velho. Resolve, depois ele fala, ó, Felipe, resolvi, acabou saindo do custo e deu tanto. Ou não, resolvi, tá dentro do custo e pronto. Então, Como você vai resolver? tem galera que só quer falar, cara, tô te pagando para isso, não quero saber de nada, de véu nenhum. E tem outro que quer saber, isso custou quanto? Cadê a nota? Tá, qual o centro de custo? Mas graças a Deus a gente tem isso também para entregar, entendeu? Tem que ter um bom tato para conseguir identificar o perfil do cliente e cada Tem. um tem que ter uma Tem que, comunicação diferente. tem que ser na contratação, cara, porque a gente se organiza de uma forma mais criteriosa para atender ele, dependendo das especificações que ele pedir. Tem cliente aqui também que é assim, tem cliente também que não sabe de nada, nem olha relatório, nem tá lá transformando. Tem outros que perguntam tudo, todo mês quer olhar cada linha do financeiro. Teve um cliente nosso que foi uma indústria que a gente acompanhou lá perto de São Gabriel,
uma obra mais ou menos, botando um montante de faturamento de uns 20 milhões de reais, Uhum. a gente todo dia era gerado um relatório de diário de obra, todo dia era gerado um relatório no grupo fotográfico, de drone, de foto, falando os problemas que tinham acontecido, tudo discriminado. Ninguém nunca acessou os relatórios. Uhum. Eu Não imagino. tem nenhuma solicitação assim de, eu quero ver esse dia. Aí no final da obra pediram para vir para fazer a questão da apuração total da obra, mas durante a obra ninguém quis saber. Só falando, vai tocando. Aí a conversa era pessoalmente, mas a questão dos documentos gerados, ninguém queria saber. Engraçado. E é engraçado, não é uma coisa tão difícil de entender o perfil do cliente, a gente já sente no início da obra. Porque a gente vê a curiosidade do cliente, o quanto que ele está lá no dia a dia acompanhando. Tem gente que nem o Felipe falou, tem gente que está lá todos os dias querendo acompanhar, saber quem é o pedreiro que está lá, se ficou até o final do dia. E a gente já teve cliente que, tem que... Primeiro dia e no último. E deixa a gente, escolhe você o investimento para você faz. Teve mata, E aí, escolhe o Meu que amor, é a minha casa, cara. Aqui é a sua casa. O que você quer? A galera sempre faz isso. Escolhe o piso do rejunte aí que você tem a torneira. Não, pelo amor de Deus. Mas aí normalmente Chega lá, tem uma piscina, o cara nem sabia que tem uma piscina. Mas normalmente tem um arquiteto trabalhando junto. E, inclusive, agora uma dúvida também um pouco, sempre teve na minha cabeça. Arquiteto eu sei que sempre tem, ou sempre tem, sempre me corrijo. Engenheiro, quais são as partes que envolvem uma obra, vamos colocar residencial de alto padrão, um negócio bem completo assim. Tem mais partes envolvidas que um leigo não sabe? E tenho certeza que tem, né? Cara, dentro do projeto, a gente já começa ali. O ideal é o engenheiro já entrar na concepção do projeto junto com o arquiteto, mas isso acontece raríssimas vezes. A gente está, inclusive, para iniciar um projeto que vai ser assim, porque a gente tem um orçamento curto e a gente precisa fidelizar esse orçamento dentro do sonho do cliente. Então, a gente já entra para fazer essa viabilidade junto do arquiteto. Mas, geralmente, a gente envolve o engenheiro de execução, o engenheiro projetista, porque depois da execução do projeto arquitetônico, a gente tem que executar os projetos complementares, que são os projetos estruturais, elétrico, hidráulico, tudo isso. E aí entra a equipe de obra para executar, né? E aí, dentro disso, tem milhões de pessoas que são envolvidas. Desde gerente, mestre, encarregado, aí vai descendo até o ajudante. Entendeu? Então é uma equipe grande, questão dentro da operação de obras. Mas nesse fluxo de organização, se for bem feito, que é o jeito certo de ser feito para mandar uma obra mais rápido, planejada, dentro de custo, envolve umas 5, 6 pessoas especializadas ali para esse processo conseguir ser contratado com um contrato redondo. Mas existem também clientes, não é o que a gente gosta de fazer, que não tem projeto, às vezes tem um croquis e querem reconstruir. Isso vai deixar de fazer, mas é uma opção muito ruim para a gente, porque realmente rola esse negócio de escolhe o investimento que você quer, faça como você acha que você quer na sua casa. Isso dificulta muita gente, porque além de pegar uma planilha, por exemplo, do projeto arquitetônico, vai comprar o vaso tal, a pia tal, o revestimento tal, isso aqui, cara, já mando direto para usar, o negócio já vem discriminado na minha mão, já sei que hora que tem que chegar cada material novo para não ter problema, não ocupar espaço. Outro não, o cara tem que comprar revestimento, escolhe aí. Aí eu vou ter que ir na loja, pesquisar revestimento, já que ele quer, entendeu? Acaba que vira um trabalho que era para ter sido Entendi. já aconteceu. Retrabalho. Era para ter sido. Então, a gente tá de planejamento. Então. Já aconteceu de um doido desse deixar na mão de vocês, depois fala, não gostei não, quebra. Inclusive, se não gostar, faz o quê? Derruba a parede, assim, porque são coisas... É literalmente parede que vocês levantam, né? São coisas muito mais difíceis de ser manejadas. Eu Não acho dá pra errar. Que demolir, acho que não chegou ao caso. Mas, assim, essa questão de escolher, eu não gosto de chegar e falar, vou fazer isso aqui, pronto. Eu deixo ele escolher, eu dou só opções e ele que escolhe, para acabar não gerando esse trabalho. Mas é muito ruim, cara. Não, porque eu tô lembrando aqui, mas a gente nunca chegou a escolher assim, vamos colocar isso aqui e depois resolver com o cliente, né? É igual o Felipe falou, a gente sempre dá, essas opções, o que você acha, né? Daí ele toma a decisão dele, né? Porque, realmente, senão eu vou colocar algo que depois ele vai falar, não gostei. Mas E ele vai querer pagar para quebrar. esse tipo de obra, cara, é uma gestão ineficiente. Porque por mais que a gente, cara, tenha todo um processo, uma metodologia, a gente faz checklist em obra, então tem todo um acompanhamento para manter uma qualidade, o cliente, como ele não tem projeto, por isso que a gente fala, cara, é muito legal você trabalhar com um profissional da arquitetura, por exemplo, porque ele está pensando ali de uma forma funcional, estética, né?
e o engenheiro ele já vem na forma de execução. Então, os dois casam e para fazer um projeto ideal, uma gestão boa, né? E quando não tem isso, fica muito aberto, fica muito... Quebra o processo de vocês, né? Quebra o processo inteiro, cara. Entendi. Não, E e a aí, mais demorado, né? Mais retrabalho, sabe? base da construção civil é planejamento. Se não tem planejamento, você sabe que você vai ter algum empecilho lá na frente. Se você sabe o que você vai construir, cara, a gente usa questão de espessura. Se você não souber se você vai colocar uma cerâmica ou um porcelanato, isso pode causar problema lá na frente por conta de altura de contrapiso, que é uma etapa lá de trás. Então, o planejamento é a chave. O pessoal gosta de correr muito no início da obra, depois que já tem o projeto arquitetônico, aí quer fazer o orçamento rápido. Já vai gerar furo de orçamento. Não quer dar tempo suficiente para fazer o planejamento da obra, que é a hora que a gente vai ver como é que a gente vai encaixar cada etapa para que tudo flua. Imagina, você está numa obra que tem várias pessoas, várias disciplinas acontecendo. Se é uma dança, você tem que encaixar tudo para fluir, sabe? Uhum. Não, e fora que como se diz, as tolerâncias são muito baixas, né? Então, por exemplo, você vai trabalhar com uma pedra de revestimento de R$20.000. Se você não fizer a parede com reboco milimetricamente certo para encaixar, você vai ter um retrabalho, ou de cortar a pedra, ou de mexer no reboco. Então, são coisas que têm que ser feitas passo a passo, ser conferidas. Então, eu acho que essa etapa de pular essa etapa de planejamento é muito ruim, porque a gente acaba ficando desamparado nessa questão de ter um documento que fala, ó, essa etapa aqui precisa estar com essa parede de tanto a tanto, conferir essa medida, porque vai entrar uma pedra. A gente chega lá e aí, qual é o investimento aqui? A pedra. Vixe, não deu uma margem limite para a pedra, vamos ter que refazer. Então, tem todos esses problemas. Normalmente a gente pede em torno de uma semana para entregar um orçamento para uma casa assim grande. E depois do contrato fechado, mais ou menos uns 15 dias, 10 a 15 dias para fazer o planejamento dessa obra. Então, eu vou entregar o cronograma de cada etapa da fundação, vai durar 2 semanas, o que vai ser feito cada dia. A gente consegue até entrar numa fase de microgerenciamento, se tiver necessidade. Falar, ó, esse dia vai subir 22 tijolos. Eu quero que seja isso, entendeu? Entendi. Então, por profissional, isso aí a gente consegue controlar e aí, com o centro de custo em cada etapa, a gente consegue também passar uma segurança para o cliente de saber o que ele vai pagar naquela semana, o que ele vai pagar naquele mês, e ele pode ir lá visualmente ou pela plataforma, confirmar se realmente foi feito, se está bem feito, e aí ter a segurança também de gerar o pagamento. Mas pelo que vocês estavam falando do cliente que quer correr com essas páginas, eu fiquei trabalhando na cabeça aqui, na hora que você falou que era uma semana, 15 dias, que dure um mês, eu achei que demorava mais que isso. A galera quer... Eu achei que vai demorar mais também. A galera tá com uma pressa toda, quer pular o planejamento. Eu falei, o negócio deve demorar uns 3 meses, a galera deve ficar impaciente. 2 semanas? Tem gente que quer para amanhã. Você fecha o contrato hoje, o cara já me liguei, e amanhã que horas? Amanhã eu estou às 8 no escritório fazendo planejamento. E aí depois, quando terminar, a gente começa a obra, porque a galera muito agoniada. Eu acho que, não sei porquê, eles querem começar a obra de todo jeito. E aí, independente se tem material no pé, se está tudo pronto, se tem gente disponível, se tem ferramenta, não se quer saber. Deixa uma pessoa lá parada, o cara fica assim, o cliente está satisfeito. Mas não é o caso, né? Não é o que ajuda a obra a andar, não é isso. A gente fala que 4 horas de planejamento vai uma semana de um canteiro de obra. Com certeza, sim. E você está vendo, planejando exatamente como fazer ao longo dessa semana. Então, legal. E principalmente em casa do zero, né? Porque você não tem nada no lote. Então você tem que conferir níveis, bater, tem o nível do box que o pessoal tem que considerar, os níveis das áreas externas. Então, são coisas que têm que ser colocadas em etapas muito bem discriminadas para o material dar certo, não ficar sobrando material, porque realmente a gente pega o material dentro da empresa, então é um prejuízo nosso deixar material extra. E também a questão de conseguir encaixar, o revestimento vai ter espessura de 2, eu tenho que botar um contrapiso de 2 metros de desnível para conseguir encaixar. Então, é uma coisa muito grande, cara. Se você for botar no macro, é uma coisa de doido mesmo, para tentar juntar isso tudo. Porque a gente, no orçamento, a gente tem que considerar os parafusos que vão travar uma porta. E esse parafuso tem que estar lá com custo e pensar que daqui 6 meses que eu vou instalar essa porta, tem que estar no preço daqui 6 meses. Porque senão eu vou tomar prejuízo também. Sim, entendeu? Então, tem que levar muitos fatores em consideração para o orçamento ficar bem redondo. Por isso que demora esse prazo. Caramba, tô pensando aqui, realmente, mas você já tem algumas coisas até meio que já organizadas. Por exemplo, se a casa vai ter 10 portas, já sei então que vai ter 40 parafusos. Já. Aí já agiliza um pouco, né? A experiência vai... Sim, a gente tá ultimamente, a gente está fazendo uma reprecificação dos nossos itens.
e a gente está tentando montar umas composições, né? A Lu está focada nisso. E as composições dela geram em torno de material mundial para resolver um serviço por metro quadrado ou por unidade. E aí a gente está agregando isso para facilitar também a nossa engenheira que faz o orçamento para a gente, para ela conseguir já ter esses bancos de dados já mais completos para alimentar só no levantamento final. Porque realmente, se for fazer braçal, cara, uma semana não dá nem para fazer, para começar. Padronização, né? Mas, Deve ter coisas iguais, toda casa é tudo, mas... então, tem alguns pontos que a gente já consegue padronizar, mas tem vários projetos que são personalizados, né? Então, pô, hoje você tem estrutura de steel frame, hoje você tem casa de GPS, são formas diferentes de ser construídas, além da alvenaria convencional, né? Não sei, Estou balançando a cabeça, não sei de nada. É, Alvenaria ou CNK? não sei se vocês estão familiarizados com essa forma. E steel frame não é E- como constrói nos Estados Unidos? Todas são desse jeito? Estados Unidos Mas de faz madeira. no wood frame. É uma estrutura de madeira, ela, Também, né? ela é ventilada por dentro, ela não é sólida, e é fechada com um acabamento de gesso. O steel frame, ela troca a estrutura de madeira por metal, né? Mas por que que algumas regiões dominam alguns tipos de estrutura assim? É mais por questão de clima ou questão de disponibilidade de recursos? Cara, clima. Estados Unidos, por exemplo, se você for levar em consideração Flórida e Nova York, por exemplo, você vê diferentes tipos de execução. Por mais que tenha padronização estética das residências, mas você consegue ver diferentes tipos de execução. A madeira, ela é muito boa para questão térmica, né? Então, lugares mais frios, a gente tem uma diferença de térmica muito grande. É viável também a parede de alvenaria, mas lá para eles, a madeira é tão bem desenvolvida, o sistema, que ele já constrói sempre assim. E é muito mais rápido também. No Brasil não tem? Ou Lá gente eles levam pra vem casa uma semana, né? É uma loucura. Cara, no Brasil tem, mas não chega a ser viável. Cara, acho que é mais aceitação, né? Aqui também. no Brasil, porque lá É cultura, né, cara? lá nos Estados Unidos eles já fazem muitos os materiais pré-fabricados, né? aquelas casas que levanta uma semana só, você É, vê. O cara se muda e leva a casa junto. Faz toda a parte de madeira, depois o cara vem com as placas, depois com isolamento, né? Aquela espuma expansiva ali, você olha, de repente ela cresce ali, Aham. né? A espuma, e depois ele vem cortando, então já é um processo bem mais industrializado. E aqui a aceitação ainda é baixa para ele. A galera é muito raiz, como você diz aqui. Eles gostam realmente de ver o peão subindo tijolo por tijolo. Tem mudado, né? Mas Você vê prédio lá, por exemplo, prédio fora, a galera gosta de construir em ferragem, estrutura de ferragem. Então o cara sobe os pilares de ferro gigantescos e vão dando acabamento por vidro e volta. Aqui não, aqui a gente gosta de fazer estrutura de concreto, sobe um andar por mês e vai sendo nesse nível. Então lá a galera, igual você falou, a industrialização avançou muito a um ponto do pessoal falar, ó, eu quero fazer esse prédio, você tem 2 meses, se vira. Entendi. Aqui, em 2 meses, você começa a fazer o primeiro andar e o segundo, entendeu? E isso entra em qualidade. Como é que é o cenário da engenharia no Brasil? Pode comparar com os Estados Unidos, mas bota mundial. A gente conversou em outro podcast da parte, falando de IA, todo mundo fala de IA agora, né? E a gente fez o paralelo que o Brasil está anos-luz atrás, mas engenharia civil, a parte de construção, tanto residencial, enfim, trabalho como você quiser. A gente é bom nisso? Cara, eu acredito que a gente seja bom no que a gente faz, que é construção de concreto armado. Mas hoje em dia, a gente tem tantas tecnologias no mercado que demoram muito a chegar no Brasil. Então, você vê, lá fora eles estão fazendo, usando o steel frame já tem anos, e é uma coisa que está chegando no Brasil, chegou agora nos últimos 5 Ainda anos. nem foi aceito direito ainda. Não. Então, assim, falar que a gente é ruim não é verdade. Mas eu acho que ainda falta um desenvolvimento mais aprimorado nessa parte de tecnologia. Você vê lá na China, eles constroem quase que prédio em um mês. Eles assim, mudam o época prédio da de pandemia. bairro só com macaco. Entendeu? Sério? Sério, depois eu vou te mostrar um vídeo. Eles viraram um prédio de lado, assim, que ele saiu do bairro e foi pro outro. Com esteira. aí já tem aqueles pré-fabricados, né? Que você vai colocando em cima do Modular, outro, né? Modular. Parece um A LED. galera faz, sei lá, um mês um prédio. E outra, além da tecnologia chegar aqui com dificuldade, a gente tem também a aceitação dos clientes. Porque um cara não vai me contratar para fazer uma casa de 40 milhões de steel frame. Ele não vai querer fazer isso. Ele quer uma casa de concreto, com parede grossa, entendeu? Com cultura, entendeu? Então acaba que o desenvolvimento ele pode chegar aqui, mas que a mentalidade dos nossos clientes não mudar junto com esse avanço tecnológico, vai acabar que a alvenaria convencional vai durar mais uns
300 anos aí para frente, mesmo com o desenvolvimento de industrial. Entendi. Eu acho que também tem o viés da economia, né? Enquanto uma coisa não é muito utilizada aqui, ela acaba sendo mais cara. Então, eu acho que ainda vai levar um tempinho para essas tecnologias ficarem mais baratas aqui e serem amplamente usadas. Aqueles bangalôs, sabe? Aqueles bangalôs que o pessoal normalmente aluga para Airbnb. Uhum. Um bangalô daquele, o pessoal promete R$ 70 mil entregar ele estruturado com revestimento em 15 dias. Entendeu? Então, se você for fazer um Airbnb para escalar, isso é legal. Você vai fazer isso de alvenaria, você vai gastar 2 meses e ainda é muito mais difícil. Então, depende do cliente e depende também do avanço da indústria para que isso baratear um pouco mais esse sistema. Eu lembro de uma época que estava popular fazer com container. O pessoal fazia casa com container, fazia restaurante com container, tinha um monte. Eu acho que subiu um pouco isso, né? Deu uma baixadinha. Eu lembro que um amigo meu da faculdade ele até montou uma empresa disso, só de container. Ainda, Ele saiu. ainda existe? Pois é, eu não sei. Eu não acompanhei mais ele. Tem um conhecido meu, acho que talvez você conheça, o Fred Borba. Sim, conheço. O Fred, ele trabalhou durante muito tempo com essa parte de container. Verdade. Caramba, é mesmo. Abraço, Legal. Há tempo que eu não encontro, mas querido aí, amigão. Pô, massa. Você falou da parte econômica, agora como é que é o cenário da engenharia e construção civil no Brasil? A gente sabe, tem aquele ali que vai para cima para baixo, trava tudo, vai tudo. Eu não entendo tão a fundo assim, sou economista, né? Tá bacana, não tá? O que o pessoal tá assistindo que não é da área tem que esperar? Vai ficar mais caro construir casa? Vai ficar mais barato? E aí? Eu acredito que sim, a gente está tendo esse ano eleitoral e eles estarem melhorando algumas oportunidades dentro de financiamento, eu acho que a gente ainda vai ter um mercado mais aquecido. Mas eu acho que a longo prazo vai ficar mais caro construir sim. Primeiro que a gente tem essa questão agora da mudança, né? Na Receita Federal. A reforma A tributária? reforma tributária. Vai ficar tudo Isso mais caro, vai beleza. ficar tudo mais caro. E a gente ainda tem uma baixa na mão de obra. Cada dia que passa está mais difícil ter mão de obra qualificada e está cada dia mais caro. Há alguns anos atrás, a gente pagava menos da metade numa diária. Hoje em dia está tudo inflacionado e a mão de obra mesmo assim está rara, tá difícil. Não tem um podcast que esse Que tema não reclama de mão de aparece, tá? Tem em qualquer setor, impressionante. Cara, eu acho- Construção civil também. Que é muito por conta da nova geração que está entrando, que a galera é mais vinculada à internet, que não quer o trabalho Segunda braçal. coisa que sempre fala, que a geração Z não tá trabalhando direito. Mas isso influencia diretamente na mão de obra da construção civil, porque antigamente você vinha ajudante de 18 anos, enchendo betoneira, batendo carrinho de massa, batendo laje. Hoje em dia, 18 anos é raríssimo você encontrar uma pessoa de 18 anos em obra. Porque a galera tá focada na internet, vou ganhar dinheiro com outras coisas, vou virar milionário, vou andar de poste. E não tem mais essa galera, entendeu? Essa galera que realmente era o braçal, tá ficando pra galera mais velha. E eu acho que daqui, por exemplo, uns 10, 15 anos, essa galera mais velha vai aposentar. Aposentar. Eles vão caçar. Porque os primeiros bons hoje são velhos. E não vai ter essa lacuna de galera que foi Renovação, formada, né? exatamente, que foi formada nesse tempo. Ou seja, as pessoas que ainda continuarem trabalhando, elas vão botar o preço dela lá em cima, porque vai ficar escassa a mão de obra. Isso aí deve ser feito mesmo na popularização da internet, rede social. Com O certeza. cara vê ali, o cara jovem vê ali no Instagram, o milionário fazendo day trade ali, andando de Porsche, o cara pensa, pô, lá na obra, vou ficar aqui. Vou Aí levantar quando ele 40 tiver- quilos nas costas. Quando ele estiver com 30 anos, vendo que ele tá mais pobre quando tinha 18, ele vai pensar, agora lascou, né? Ou então todo mundo quer ser empresário, todo mundo quer abrir um marketplace, e aí acaba que essa parte, que seria a galera da mão de obra braçal, estão fora. Mas eu li um negócio que é voltado em IA, mas porque a IA está gerando uma demanda de estrutura física, né? Esses data centers, muito grande. Eu li um negócio falando dos Estados Unidos, mas acho que deve ser algo global, pelo menos nos países que estão com essa demanda, né? Que a mão de obra, a parte física mesmo, está voltando a ser demandada. Porque o pessoal está achando que ia sair do nada, né? IA é um grande medo. Isso aí, pelo menos, vocês estão salvos dessa parte, né? A gente A inteligência artificial não vai levantar a casa. vocês estão usando. Mas hoje em dia, não é inteligência artificial, mas tem uma maquinária, né? Que faz impressão 3D de casa hoje, cara. Pois na minha É faculdade diferente, mesmo né, tinha uma mas- menina que ela ganhou um prêmio, ela até viajou várias vezes assim por conta disso, ela saiu em revista e tal, que ela tinha desenvolvido um método para construir casas de baixo custo com impressora 3D. Tem uma impressora 3D de argamassa, que ela sobe a parede já de cimento.
E aí ela constrói grande. E hoje em dia, tipo assim, dá para automatizar isso com IA também, pro computador de bordo ser uma inteligência artificial. Mas é um custo absurdo ainda, né? Para o Brasil, acho que ainda nem tem. Eu nem sei se tem no Brasil. Então, Vocês sentiram, vocês usam inteligência artificial em alguma parte do processo? É, Eu acho beleza, que não todos vou dar parede. todos os dias É? eu uso. Como é que a arte, em termos de empresa, tá trabalhando em cima disso? A gente usa como apoio na parte de planejamento, né? Então a gente já funciona a IA para auxiliar a gente dentro da nossa padronização, então para ter certeza que a gente não vai esquecer um processo importante, gerar um checklist, e Legal. fazer muito aquele trabalho braçal, assim, sabe? Tenho usado muito. É mais na questão de evitar tempo de muita digitação para gerar um checklist, um documento de conferência, um diário de obra, às vezes uma certa informação, um prompt mais bem feito e uns dados mais aferidos, ela já consegue fazer esse trabalho braçal que passaria um tempo digitando para conseguir já melhorar o fluxo. Aí você gera cada tempo para fazer outras coisas que realmente Que bacana. vai dar o resultado que precisa. E um negócio. Perdão. Primeira vez. Eu lembrei que estou para implementar, inclusive, no processo comercial, né? Então, fiquei sabendo anteontem, inclusive, sobre isso. Uma IA para ela atuar como uma STR, né? Uhum. Então, sim. ela vem, faz a qualificação do lead primeiro ali, e aí depois você vem para o processo. Aí cai na sua mão, né? Eu não acho que vai ter um closer IA. É difícil, né? Porque É aquilo que a gente conversou no começo, né? Mas, pô, só de fazer essa qualificação, fazer o primeiro contato ali, né, marcar uma reunião, se possível, já é um processo menor, então você consegue focar em outras partes. Aumentar o volume de captação. Mas Bacana. também é uma redução de custo, né? Uhum. Uma outra aplicação que a gente conseguiu agregar valor para o nosso cliente hoje em dia a gente tem feito muita imagem no Gemini, por exemplo. Então a gente consegue, esse cliente que chegou para a gente na concepção, ele ainda não tinha arquiteto, então ele tinha mais ou menos o que ele queria, a gente jogou na área, assim, infelizmente não vai de primeira, né? Você tem que ficar trabalhando, mas a gente conseguiu dar forma ao que ela está pensando, porque aí a pessoa consegue ter uma ideia melhor se é isso mesmo, se não é. Então, cara, no nosso serviço, o visual faz muita diferença. O cara entregou 5 linhas, assim, aí a gente botou isso na IA, deu o prompt certo, e ele entregou uma planta humanizada que ele viu e falou, cara, é exatamente isso que eu quero. Legal. Então, eu tenho essa grana para tentar fazer esse negócio. Será que os arquitetos, dentro da construção civil como um todo, vão sofrer mais do que os engenheiros? Talvez, tô jogando para cima. Assim. Mas sofrer em que quesito você fala? De perder espaço? Essa salinha aqui mesmo, você lembra? A gente fez isso? É, A gente tirou a foto daqui da sala quando estava tudo largado. Aí a gente meio que montou um projeto no ChatGPT. Aí ele gerou a imagem, aí a gente botou as plantas, a televisão, a mesa, igual tava lá. Foi, né? Eu acho que os arquitetos não. Porque o arquiteto cada arquiteto também tem o seu estilo de aplicação do projeto. E o arquiteto, como a gente comentou, ele é uma parte complementar. Ele precisa participar nos detalhamentos internos, nos itens que vão ser feitos, nas cores especificadas, porque a imagem vai te dar, a IA vai te dar uma imagem. Mas onde é que você vai comprar uma TV? Que cor é essa? Qual a definição dessa cor da parede? Então, você consegue extrair alguns dados da IA, mas não é uma coisa mais humanizada realmente que gere. Talvez para os designers de interiores, que é uma galera que realmente faz esse... bota um quadrinho aqui, essa porta pinta de branco, talvez isso daí possa perder um espaço. Mas eu acho que ainda não chega a suprimir todo mundo, não. Eu acho que a IA ainda não tem esse poder de interpretar e transformar, entender a necessidade do cliente e transformar em alguma coisa. Eu acho que o arquiteto faz muito isso, assim, entender até dentro das linhas, assim, o que é que ele precisa. Entender a personalidade. Funcionalidade. Às vezes a pessoa não sabe o que ela quer. Então, para uma IA Isso deve ser bem comum, né? muito. Então, para uma IA funcionar, você tem que dar o prompt correto. Você tem que falar, eu quero isso, isso, isso. Você pode até pedir uma indicação, mas, cara... Tem que trabalhar em cima de toda forma, né? Tem tanta coisa no mundo que, às vezes, a IA vai te oferecer um negócio que não tem nada a ver com você. E não é viável dentro do seu estado, país, enfim. Pode pegar referências externas e não dá certo. Na minha concepção, a IA ela vem mais como uma ferramenta, não para tirar o profissional ali da área, entendeu? Legal. Porque, igual o Robson falou,
um prompt com o que você quer, e você consegue fazer ela desenvolver para você. Mas você tendo essa parte de raciocínio, desenvolvimento humano, né? Que, por exemplo, a gente está conversando aqui, e aí vocês estão falando sobre o cenário, mas qual o objetivo? Por que que você está querendo? Qual o tamanho? Então, como que você vai fazer? Acho que a IA vai te dar uma noção, né? Mas, pô, a cor que você usa na parede, o formato que você usa no teto, o tipo de iluminação, tudo isso, o arquiteto ele pensa, né? Diferente Legal. do prompt. Eu acho muito. E Então, todo mundo que a gente está conversando aqui, eu tento entender se está afetando. Todo mundo está afetando todo mundo. Na realidade, todo mundo está usando em certo modo, né? Mas aí, como que está sendo aplicado? Se vai perder espaço ou não? Eu estou fazendo essa pergunta quase para todo mundo que a gente conversa aqui, porque é legal ver as diferentes coisas. Já teve gente que sentou aqui e falou: não, vai substituir todo mundo. E com toda a certeza do Eu mundo. acho que daqui a um tempo o negócio vai ficar diferente, porque se a gente botar o IA de 2023, 2022, É um negócio. aqueles vídeos que o pessoal fazia da galera comendo um macarrão, já viu o Will Smith comendo um macarrão, que era um negócio horrível. Hoje, cara, você consegue botar o Will Smith em cima do prédio comendo uma mesa de jantar e o negócio fica bonito, entendeu? Então eu acho que vai evoluir ainda. Pode ser que daqui a um tempo perca mais espaço alguns outros profissionais, mas é aquele negócio, a humanização ainda para a construção civil ela é muito importante, porque o trabalho, no final das contas, ele é totalmente braçal. Então ele precisa realmente de uma humanizada no final das contas para conseguir encaixar, porque não dá para mecanizar 100% das coisas. Com certeza. Com certeza. Nossa, velho. E uma dúvida também que eu estava com vocês é o seguinte: o mercado de engenharia como um todo, assim, de incorporação, né, ele acaba tendo uma sensibilidade assim com a economia bem grande, né? Então, porque tem momentos ali que está aquecido o mercado, gente levantando casa e prédio para todo lado, e tem momentos que dá uma arrefecida bem forte. Esse momento agora assim de taxa de juros elevado, tal, taxa Selic 15%, vocês acham que deu uma baixada assim no mercado? Mas ou não, vocês não sentem tanto assim esse ciclo O econômico? Brasil, a gente meio que está na famosa bolha também, então às vezes a percepção da gente falando aqui de Brasília é diferente de algo. Acho que padrões, né, cara? Os padrões de mercado têm diferença entre eles, de acordo com a eu ia falar, com depende. depende Resposta, também. né? Depende. Quando você vai trabalhar com Minha Casa Minha Vida, os custos e os modelos de financiamento são totalmente diferentes. Então, para uma pessoa de baixa renda, vale a pena ainda, entendeu? Sair do aluguel, que às vezes fica a mesma coisa que pagar aluguel. Agora, financiar uma casa de 2, 3 milhões, aí o juros está alto, às vezes não vale a pena, não é a hora, então o construtor acaba construindo, ficando parado por tempo a casa, gera custo para ele, aí ele vai acabar aumentando o preço, enfim. O Lucas que entende mais dessa área de financiamento e O movimento da arte de ir para o alto padrão teve algo pensando nesse cenário? Porque alto padrão, normalmente, ele continua andando com as próprias pernas. Tem menor sensibilidade a esses ciclos econômicos, né? Teve um raciocínio desse por trás, desse rebranding novo foco, ou teve outros fatores? Cara, não, acho que é mais porque o rebrand realmente foi o posicionamento que a gente pensou, né? Em estar com uma marca mais estruturada, então uma marca mais um posicionamento de acordo com Vocês estavam mirando ali, né? com essa galera, né? Mas em relação a e agora, acho que tem a ver muito. Porque quem está com dinheiro, cara, geralmente vai aproveitar para a oportunidade, né? Por exemplo, pô, você tem um terreno, eu tenho grana. Você está com um terreno precisando vender por causa da economia, querendo pagar as suas contas, se for, e eu vou falar, cara, beleza. Às vezes as coisas vão andando, né? Então É que uma eu vou coisa- aproveitar a oportunidade de comprar um terreno mais barato. Com Mas mais a taxa de tendência, juros mais alta. com a taxa de juros sendo elevada, a tendência, pelo menos, né? Lógico, tem outros fatores ali, é que aí o preço do terreno, do imóvel, segure, porque se está mais difícil você financiar, tem menos pessoas disponíveis a comprar. Então você tem que vender um pouco mais barato do que se tivesse todo mundo com grana para poder comprar, que aí você pode subir o preço. Então é o cara que tem dinheiro e não precisa tanto assim, não fica tão sensível ao financiamento, ele vê aquele imóvel ali com preço mais baixo e fala, opa, vou pegar. Aí ele aproveita a oportunidade. Sim, é mais o médio que afeta, porque a galera que quer uma coisa maior, precisa financiar. Porque também o altíssimo, o alto luxo, tem. Não para de Por quê? crescer, você olha até nível mundial. O cara fala, a casa eu tenho milhões, tá? E aí, como é que eu te pago? Tem dinheiro, você quer camisa? Tem até um caso de financiamento, né? Não sei se já viu, do Thiago Nigro, que ele comprou a casa do Neymar,
né? Ah, sim. E aí ele foi e reformou a casa dele todinha com financiamento, entendeu? Ele fez o financiamento para não tirar grana dele, investir e tudo mais. Então, nesse quesito, vale muito a pena. Você bota no papel ali e você vê, pô, mais que a taxa de juros esteja alta, mas no SPPE aqui vale a pena, né? Teve uma época aí que acho que foi até ano passado, o topo do SPPE foi 1,5 milhões. Então, como é que você constrói uma casa de altíssimo assim? O cara reforma o quarto dele com essa grana. Geralmente, ó, milhões. Vocês têm que fazer um pouco desse trabalho de consultoria financeira e ajuste de orçamento para fazer a venda? Vocês acabam tendo que se desdobrar nesse sentido ou não? A galera já chega com a grana engatilhada para vocês levantarem as coisas? Não, tem muita gente que você tem que fazer o acompanhamento para. Estrutura, É isso, né? Que você está Você falando. auxilia uma pessoa a achar o financiamento, alguma coisa assim. Isso. Ou se vocês mesmos têm os canais que fornecem o financiamento. Ah, hoje em dia tem muito serviço, inclusive, disso, né? Sim. De você estar auxiliando ali para você conseguir o financiamento bancário, né? Fiz curso disso recentemente para Legal. também ver a melhor forma de. É porque isso é um diferencial, né? Se a pessoa não sabe como fazer, se você descobre como faz, você vai levantar a casa. Sim, É. o Pula principal, na frente, né, da outra galera que não tem esse produto. o principal objetivo foi justamente para a gente começar na incorporação, né? Ver a melhor forma de financiamento para levantar capital e construir e vender. Mas eu percebi no meio do curso que você consegue fazer essa venda para pessoas que estão querendo serviço, né? Pessoas que estão querendo levantar capital para construir uma casa melhor, inclusive. Vocês trabalham muito com residencial ou o pessoal ainda trabalha muito como investimento? Porque tem gente que vive de mercado imobiliário, a casa dele já está construída há um tempão, né? Mas ele faz empreendimento e normalmente vocês estão nesse meio, né? Aqui em Brasília a galera trabalha muito nisso, é mais residencial mesmo. E é dúvida genuína, não faço a menor ideia. Assim. Majoritariamente é residencial, mas hoje em dia a gente está tentando entrar nessa parte da construção para venda para, inclusive, captar investidores. Existe sim, mas eu acho que muita gente que está nesse ramo já com a intenção que já investe, ou já tem uma equipe para poder fazer isso, ou então ele mesmo já é o empreiteiro que mete a cara e vai lá, já tem uma galera. Não, mas na parte que tem unifamiliar e multifamiliar, né? Unifamiliar é residencial, casa normal. Entendi. A multifamiliar, edificações, condomínios, né? E aí, aqui em Brasília tem muita gente que constrói prédios e tal, principalmente hoje está muito aquecido no parte de Lusiânia, né? No Goiás. Ah. Aí você vai pra lá, tudo igual, as casas parecem tudo igual, os prédios tudo igual, porque a galera realmente pega e compra um monte de lote, faz o mesmo projeto em muitas coisas e vende, cara. Caramba. E vende. Mas 90% pela Minha Casa Minha Vida, isso depende muito da renda da pessoa que vai comprar. Mas assim, o mercado lá sai toda hora. A gente tem até uma empresa que a gente é sócio deles, investidor, que eles já venderam, tem 5 anos, eles venderam 49 casas, não foi? Então, exatamente, em 5 anos. E aí, cara, Eles começaram com uma casa, depois Foram três, escalando. 5, foi escalando, entendeu? Os caras vendem mais casa que a gente vende no IPU. O mercado imobiliário é muito bom, cara, mas também é difícil o mercado, não é muito fácil. Quais são os maiores desafios para você, em termos de empresa mesmo? Não só falando do mercado, pode falar especificamente de vocês. O que você entende empresariado nessa área? Além de ter que levantar a casa, não deixar o teto cair na cabeça de ninguém. Quais são os maiores desafios na arte, assim, hoje? Eu acho que muito equipe. É difícil a gente achar uma equipe que tenha a cultura que você quer que ela tenha, que é uma coisa pautada na qualidade, que vá estar lá na obra todos os dias para sua obra não atrasar, sabe? É um mercado que o pessoal às vezes não tem tanto compromisso e é uma coisa que a gente preza muito, 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 muito. Então, eu acho que o maior desafio hoje em dia é a equipe. Hoje vocês têm quantas pessoas na equipe? então, é isso que eu acabei de falar. Como as obras aparecem por demanda, nosso pessoal também é por demanda. Entendeu? A gente tem os prestadores diretamente fixos, que são os mestres de obras / empreendedores. Então, quando surge o projeto para ser orçado, a gente orça com essa galera. E aí, quando o projeto é feito, essa galera é contratada via e-mail
para fazer a execução desse serviço. Então, fixo é só a galera do escritório. Legal. Entendeu? Porque caso venha acontecer uma sazonalidade, por exemplo, no começo do ano, normalmente não se inicia muitas obras abertas, por conta de chuva e outras intempéries, fim de ano a galera viajou, tá com dinheiro parado, enfim. Essa sazonalidade, às vezes, baixa o número de obras iniciadas e não vale a pena ter uma galera fixa pagando essa galera, porque, cara, hoje em dia a galera não está aceitando salário mínimo para trabalhar, entendeu? Então, manter esse vínculo é legal, que você vai ter sempre Consegue trabalhar. mas assim, viavelmente, como uma empresa tem sob demanda é mais tranquilo de você trabalhar. Entendido. Então, apareceu uma obra amanhã, numa casa. Disponibilizar 20 pessoas, colocar lá. E é uma dificuldade também, trabalhar nesse sentido, implementação de cultura, né? Porque, na verdade, está com 6 obras rodando. Cada obra é uma galera diferente. Aí, às vezes o cara falta, você já, tem que trocar esse cara. Tem que entrar com tudo novo, que vai entrar tudo de novo, mostrar as regras da empresa, falar, aqui não se faz isso, aqui a gente não faz assim, aqui você tem que fazer isso todos os dias. Então, até o cara pegar de novo, pode ser que ele seja ruim e saia no outro dia, mas ele de novo tem que fazer. Então, a cultura é uma parte muito chata, porque realmente tem que ficar martelando na cabeça da pessoa, porque se você deixar a Deus dará, cara, não entrega a obra, porque imagina e estoura custo, então o controle tem que ser bem em cima para conseguir terminar tudo redondinho. Esse contraponto que eu gosto de fazer quando a gente vai de IA. Todo podcast a gente fala de IA, mas todo podcast a gente fala de pessoas, né? Então, assim, eu não sei que seja uma empresa de desenvolvedor de software, já teve, mas tirando isso, pessoas, pelo menos é o nosso também, sempre é o maior desafio, né? Deixar o pessoal alinhado, comprometido. O desafio de todo empresário, o maior, deve ser o maior mesmo. Tirando alguns poucos que conseguem fazer mágica só com computador, eu tô longe disso. Galera, a gente está caminhando para o final do podcast. Normalmente eu solto essa isca. São 3. Um de vocês segura a bronca. Vocês têm 10 segundinhos para fazer o pitch. Sem errar, tá? A câmera tá bem aqui, ó. Se alguém quer contratar a arte, por que a gente contrataria a arte? E o que vocês entregam para o cliente de vocês? Deixar para o meu diretor. Puxa o microfone pra cá, direita. Olha pra cá que vai sair um corte disso, tá? Deixar para o meu diretor começar. Pra quem quer conhecer a arte, não teve a oportunidade de conhecer antes e tá descobrindo aqui no podcast, brilha. Cara, a arte, ela veio para, inclusive, vem no nossa cultura e do nosso branding, para fazer uma disruptividade. Não sei se já ouviu falar essa palavra, mas é quebrar um padrão, né, que vem já em construção civil, que é aquela coisa engessada. Então, a gente vem para estar mais próximo do cliente, para estar trazendo uma metodologia de execução, né? Então, com uma metodologia você consegue ter um padrão, ter uma qualidade. Então, eu consigo garantir isso para o meu cliente. E é isso que a gente está querendo colocar em jogo, mostrar para os nossos clientes. E acho que com os NPS que a gente tem desenvolvido, acho que a gente vai trazer isso, mostrar cada vez mais, né, a nossa qualidade, nosso diferencial e mostrar aí para Brasília para que a gente veio. Massa. Legal. E aonde que o pessoal encontra a arte para entrar em contato? Cara, tem o Instagram, que é o principal canal para conseguir falar com a gente. @arteengenharia, tudo junto. E a gente está com o site também, terminando o desenvolvimento, que é www.arteengenharia.com.br, né? É isso. Legal, show. Obrigado, pessoal, pelo compartilhar a experiência e a história de vocês aí. Com certeza já poder conversar mais para frente também com novidades. Obrigado a vocês pelo convite e espero que teremos um próximo. Gostei bastante. Valeu, galera. Bacana. Até a Valeu. próxima, galera.